Oi, oi! Se você não me conhece, eu sou a Mari, eu falo de entretenimento no YouTube, falo sobre música, séries, filmes e outros assuntos. Então se você se interessa por esse tipo de conteúdo, já aproveita, se inscreve no meu canal. É só clicar no botão vermelho que tem aqui embaixo, me ajuda muito. Nesse vídeo a gente vai conversar sobre o álbum Demi, de Demi Lovato. Então tem um quadro aqui no meu canal, que eu dei o nome de Outras Primaveras, cujo objetivo é revisitar algumas eras antigas da música pop. Não necessariamente muito antigas, mas álbuns que foram lançados numa época em que eu ainda não tinha esse espaço aqui pra gente conversar e pra realmente a gente comentar todos os lançamentos. Então às vezes eu volto no tempo e trago, através de vídeos, algumas informações, curiosidades e análises sobre determinados projetos de artistas que eu gosto. E é isso que a gente vai fazer aqui hoje com o álbum Demi, que é o quarto da carreira de Demi Lovato. O álbum Demi foi lançado oficialmente pela Hollywood Records nos Estados Unidos no dia 14 de maio de 2013. Mas 8 dias antes do lançamento, a Demi decidiu fazer um jogo com seus fãs, e toda vez que os fãs conseguissem colocar uma das faixas nos Trending Topics do Twitter, ela liberava essa música no seu canal no YouTube. Então, um pouquinho mais de uma semana antes do lançamento oficial. E aí o álbum físico mesmo, o lançamento certinho, veio no dia 14 nos Estados Unidos. Em alguns países, o álbum foi lançado no dia 10 ou até no dia 13. Aqui no Brasil ele foi lançado no dia 13. Em outros países o álbum foi lançado um pouquinho depois também. O nome do álbum, Demi, foi escolhido com uma justificativa bem interessante. Demi decidiu dar o seu nome para esse projeto porque o objetivo do álbum era levar a sua música pro mainstream. Fazer um álbum que realmente atingisse pessoas para além do público que ela já tinha. Então, o objetivo do Demi era levar as músicas de Demi Lovato para pessoas que ainda não conheciam a carreira dela, que ainda não sabiam quem ela era e qual era o som que ela fazia. Então, para poder associar bem a sua imagem, o seu nome artístico, ela deu o nome desse álbum de Demi. É uma curiosidade bem interessante, na minha opinião. E a Demi também falou, na época de lançamento do álbum, que ela tinha realmente tido tempo para pensar e planejar esse projeto, e que ela queria colocar bastante emoção nas letras, que ela queria fazer algo diferente do que ela já tinha feito até aquele momento, e que ela acreditava que quando as pessoas escutassem ao álbum, elas perceberiam o quanto ela tinha trabalhado duro pra fazer esse álbum acontecer e pra colocar sua verdade ali. Uma outra informação bem interessante é que nas entrevistas de divulgação do álbum, a Demi mencionou várias vezes que uma das inspirações dela pra esse projeto era a Taylor Swift, porque ela disse que ela sempre quis fazer músicas que fossem positivas, com as quais as pessoas pudessem se identificar, e que naquele momento ela não estava ouvindo muitas músicas na rádio que ressoassem com ela, que ressoassem nela. Então ela não estava se identificando muito com músicas sobre festejar e sobre beber e se divertir, o que é complicado se a gente pensa no histórico que a Demi tem com abuso de substâncias, mas naquela época ela estava sóbria, né? Então ela não estava se identificando muito com essas músicas que tocavam na rádio, e que ela queria falar sobre a experiência dela para que as pessoas pudessem se identificar. E aí teve uma entrevista onde ela falou tudo isso e falou também que ela acreditava que artistas como Adele e Taylor Swift faziam tanto sucesso justamente porque elas falavam sobre as suas experiências, colocavam isso nas músicas e falavam sobre outros assuntos que não simplesmente festejar, sair, beber e etc, né? E que ela queria seguir mais ou menos por esse caminho. Ela também disse num outro momento que o seu próximo álbum, o Demi, seria um álbum ainda pop, mas que ela queria se afastar um pouco da música eletrônica que ela tinha trazido no Unbroken, e que ela queria colocar nas músicas do álbum instrumentos de verdade. Ela queria, sim, fazer músicas divertidas, fazer músicas relacionáveis, mas colocar uma instrumentação real e não só uma instrumentação eletrônica. E de novo ela apontou a Taylor Swift, ela falou que tinham artistas que conseguiam fazer isso, e a Taylor era um exemplo disso. E outros artistas também, ela falou da banda Fã, ela falou do Gaultier, então ela queria trazer instrumentos de verdade para as produções das suas músicas. Então, a versão padrão do Demi tem, ao todo, 13 músicas, e depois, mais tarde, ela lançou uma versão deluxe do álbum, a gente vai conversar sobre essa versão também. Mas agora eu queria começar falando um pouquinho sobre cada uma das faixas que fazem parte da edição padrão do álbum. A gente vai fazer um faixa a faixa aqui bem rapidinho. Então o álbum abre com Heart Attack, que foi também o primeiro single do disco. Então, na verdade, essa foi a única faixa lançada antes do lançamento do álbum, antes da Demi colocar as músicas ali disponíveis no seu canal no YouTube. Heart Attack chegou na posição 10 da Billboard Hot 100, e essa é uma música sobre
ter medo de se apaixonar. Em relação a essa faixa, a Demi disse o seguinte: o título é sobre se apaixonar e correr o risco de se apaixonar. Mas o narrador da música, a narradora da música, que no caso é ela mesma, tá apavorada, tá com muito medo. Mas ela acredita que todo mundo na vida passe por isso. Todo mundo já se sentiu muito vulnerável e se sente muito vulnerável ao se apaixonar. E é sobre isso que ela queria conversar com seus fãs nessa música. A compositora principal da faixa, na verdade, é a Nicky Williams, a cantora e compositora Nicky Williams. Ela disse que ela tinha escrito essa música 2 anos antes do lançamento pela Demi, mas ela não sentia que ela mesma deveria gravar essa faixa. Então, a Demi escolheu a música, mexeu ali um pouco nas letras, trabalhou um pouco na produção, na composição e lançou a faixa. Então a Nicky disse que estava muito feliz de escutar essa música em todos os lugares, nas rádios e tudo mais. Já a segunda faixa do Demi é justamente o segundo single do álbum também, Made in the USA, que alcançou a posição 80 na Hot 100. Essa é uma canção de amor. Aqui a Demi quer que todo mundo saiba que ela ama determinada pessoa, ela não se importa com o que as outras pessoas vão falar sobre isso, porque ela tem certeza que esse amor vai durar. Afinal, esse amor foi o quê? Esse amor foi criado nos Estados Unidos, entendeu? Surgiu ali, nos Estados Unidos. A terceira faixa é Without the Love. Essa é uma música sobre alguém que canta canções de amor pra ela, mas que não a ama de fato. É sobre alguém que brincou com ela, com os sentimentos dela, porque essa pessoa tá sempre confusa. Essa pessoa não sabe se a quer ou se não a quer, e não sabe como lidar com a situação e a dinâmica entre eles. Existe um rumor de que talvez essa música seja sobre o Joe Jonas, com quem a Demi teve um relacionamento ali de mais ou menos um mês em 2010, mas com quem ela tem um histórico bastante significativo, porque os dois trabalharam juntos por muito tempo, então a gente não sabe exatamente o que rolou entre eles. Mas acredita-se que talvez essa música seja sobre o Joey Jonas, porque tem um verso onde a Demi canta o seguinte: And you try to take me home like you're DiMaggio. Então você tenta me levar pra casa como se você fosse o DiMaggio. E quando ela fala de DiMaggio, ela tá falando do Joe DiMaggio, que namorou a Marilyn Monroe. E ele tem o mesmo nome, mesmo primeiro nome do que o Joe Jonas, né? E aí logo em seguida ela continua dizendo: Oh, it's such a joke. E algumas pessoas acreditam que o joke lembra também o nome Joe. Então seria ali uma brincadeira na letra fazendo essas referências. Mas eu não sei, só tô jogando aqui pra vocês as informações que eu achei, tá bem? Depois vocês comentem o que é que vocês acham. A quarta faixa do Demi é Neon Lights. Neon Lights foi o terceiro single do álbum. Essa música chegou na posição 36 da Hot 100. E aqui eu acho que essa é a música mais eletropop do álbum, mais dançante no sentido de ter uma instrumentação diferente do que era de fato a proposta do disco. Então a Demi queria um álbum que tivesse músicas com uma produção de instrumentos mais reais, mas aqui ela se permite experimentar outras coisas, experimentar algo mais eletrônico. Essa é uma música agitada e dançante sobre estar se divertindo com uma outra pessoa e comparar os sentimentos e as sensações que você tem ao lado dessa pessoa com explosões de luzes de neon, que estão sempre ali brilhando. Então ela faz essa referência, essa metáfora, falando do sentimento e das sensações que ela está sentindo. Um dos compositores e produtores dessa faixa é o Ryan Tedder, vocalista do One Republic, que se eu não me engano já trabalhou com a Taylor Swift, com a Selena Gomez, acho que com a Ashley Tisdale também, se eu não estou enganada. Enfim, tem um histórico de ter trabalhado com várias artistas teen dessa época. A quinta faixa do disco Demi é Two Pieces e é uma das poucas faixas do álbum que a Demi não participou da composição. Essa faixa conta a história de uma garota e de um garoto que estavam sofrendo, ambos ali com o coração partido, mas eles se encontram e encontram apoio um no outro e conseguem se curar desses momentos complicados da vida. A sexta faixa é Nightingale, e a Demi deu uma declaração sobre essa música na época do lançamento dela. A Demi disse assim: Nightingale é definitivamente uma música pessoal. É sobre um amigo meu que faleceu quando eu tinha 13 anos. Eu sinto que às vezes eu literalmente sei quando ele está na sala comigo, e eu tenho uma conexão muito forte com ele. Eu sinto que ele é o meu rouxinol. Esse amigo que faleceu se chamava Trenton Cole Stout, e era um amigo de infância da Demi que sofreu muito com bullying e que quando tinha 13 anos tirou a própria vida. Então aqui a Demi faz uma homenagem pra ele. A Demi enxerga aqui esse amigo como uma espécie de anjo da guarda e que tá ali sempre protegendo e caminhando do lado dela. Nightingale não foi single, mas a música ganhou um clipe em dezembro de 2014 com imagens de algumas viagens da Demi
enquanto ela estava em turnê pra divulgar esse álbum. Então tem algumas imagens de backstage, tem ela cantando essa música ao vivo, e é um clipe todo em preto e branco, bem bonito. A 7ª faixa do álbum é In Case, e essa é outra música que não foi composta pela Demi. Nessa música, ela canta sobre uma pessoa que terminou com ela, mas ela ainda tem sentimentos por essa pessoa. Então ela sabe que uma hora ela vai precisar deixar esses sentimentos irem embora, mas ela ainda guarda isso com ela na esperança de que talvez essa outra pessoa mude de ideia e decida voltar atrás na decisão de terminar tudo. Eu acho que essa é uma das minhas músicas favoritas do álbum e, nossa, eu lembro que na minha adolescência eu sofria muito escutando In Case. Eu acho essa música perfeita. A faixa número 8 é Really Don't Care e é a única parceria do disco, porque aqui a Demi canta com a Cher Lloyd. Really Don't Care foi o 4º single do Demi e chegou na posição 26 da Hot 100. E aqui a Demi tá cantando sobre estar segura em relação ao fim de um relacionamento. Ela não quer mais saber dessa outra pessoa, ela nunca mais quer essa pessoa de volta na vida dela, ela realmente não se importa mais com essa pessoa e nem acredita que um dia já teve sentimentos tão profundos em relação a essa pessoa. O clipe para essa faixa foi gravado na Los Angeles Pride, que é um dos maiores eventos de orgulho LGBTQIA+, no mundo, que acontece ali no mês do orgulho, em junho. A 9ª faixa do álbum é Fire Starter, que é uma outra favorita minha, eu acho essa música incrível também. E essa é outra faixa que não foi escrita pela Demi, mas tem o dedo da Julia Michaels na composição. A Julia é uma das compositoras dessa faixa. Fire Starter é uma faixa empoderada sobre ser sexy, ser forte, e sobre parecer inocente, mas na verdade ser o oposto disso e querer mostrar isso para as pessoas também. Eu amo essa música, sério. A 10ª faixa é Something That We're Not. E aqui a Demi tá cantando sobre um garoto que queria ter um relacionamento sério com ela, enquanto ela só queria se divertir. Então ele gosta dela muito mais do que ela gosta dele. Por isso ela pede nessa música para que ele pare de achar que eles são algo que eles não são, que eles têm algo que na verdade eles não têm. A 11ª faixa é Never Been Hurt. E aqui, de uma forma bem divertida, a Demi fala sobre como ela pretende amar uma pessoa como se ela nunca tivesse se machucado antes. Ela quer arriscar, ela quer se jogar de cabeça, dar tudo de si pra fazer esse relacionamento e esse amor funcionarem, sem deixar que os traumas de relacionamentos passados interfiram nisso, entrem ali no meio do caminho. A 12ª faixa do álbum e também a penúltima da edição padrão é Shouldn't Come Back. E essa é uma música sobre a relação complicada que a Demi sempre teve com seu pai biológico, o Patrick Lovato. Então é uma música sobre como ele não foi um pai presente, sobre como ele se rendeu aos seus vícios e sobre como isso a afetou psicologicamente, emocionalmente ao longo dos anos. E aqui ela declama: talvez você não deva voltar e se reaproximar, porque eu tô cansada de estar o tempo todo tão triste e tão brava. Você só me deixa pra baixo, você só me decepciona. Então quando a gente pensa numa outra música que ela tinha lançado anteriormente sobre esse mesmo assunto, que foi For the Love of a Daughter, que ela lançou no Unbroken, a gente consegue fazer um paralelo bem legal, porque em For the Love of a Daughter, ela tava ali clamando por uma relação com o pai dela, tava pedindo pra que o pai dela desistisse dos seus vícios pra poder ser um pai presente. Já aqui, ela não quer mais saber, ela desistiu disso, ela percebeu que ela não vai conseguir esse relacionamento com o pai dela, então ela fala pra ele não voltar pra vida dela. Uma curiosidade triste é que o pai da Demi faleceu cerca de um mês depois do lançamento desse disco. Então a Demi lançou o álbum em maio de 2013 e em junho o Patrick faleceu de câncer. A última faixa do álbum é Warrior e aqui a Demi canta sobre ser uma guerreira, sobre ter se tornado mais forte e sobre como quem a machucou no passado não vai conseguir machucá-la de novo. E eu também acho que ela tá falando sobre o relacionamento do pai dela com ela aqui também. Na música, na ponte da música na verdade, ela canta o seguinte: existe uma parte de mim que eu nunca vou recuperar. Eu era uma garotinha que cresceu rápido demais. Então eu acho que de novo essa é uma música sobre os traumas que ela enfrentou justamente por ter tido um pai que não estava presente porque tinha se rendido aos vícios. E essa é uma música que a Demi descreveu como uma espécie de continuação de Skyscraper, que foi o primeiro single do álbum anterior, do Unbroken. Bom, então a gente teve esse lançamento do Demi lá em maio de 2013 e no final de 2014 a Demi decidiu lançar
a edição deluxe do disco. Inclusive eu tenho as duas edições, eu não sei porque eu não coloquei aqui do lado, vou pegar pra vocês. Me deem um minutinho, pera lá. Aqui temos a edição normal, não sei se dá pra ver direito, que foi lançada em maio de 2013. E temos a edição deluxe, que foi lançada no final de 2014. Eu tenho os dois, vou ficar com eles aqui segurando pra vocês. Mentira, eu queria pôr aqui do lado, vou tentar pôr aqui do lado. Pera lá. Enfim, toda vez é isso. Toda vez eu tenho os álbuns sobre os quais eu vou falar e eu esqueço de botar aqui do lado pra ilustrar. Tá, então a edição deluxe do Demi é composta por versões ao vivo de Nightingale, Neon Lights e Heart Attack, se eu não me engano, e também por 4 outras faixas que são versões inéditas. E a gente vai conversar sobre essas 4 faixas aqui. Então, a primeira faixa bônus do Demi é Up, que é uma parceria com o Olly Murs. Então, na verdade, essa música foi o segundo single do álbum Never Been Better, do Olly Murs. Essa música é sobre ter machucado alguém que você ama sem a intenção de fazer isso. É sobre estar passando por um momento delicado no seu relacionamento, mas ainda assim ter certeza de que as coisas podem voltar a ser o que elas eram antes, porque você acredita que esse amor pode crescer. Já a segunda faixa bônus do álbum é I Hate You, Don't Leave Me. E essa é uma música sobre, ao mesmo tempo, odiar e amar uma pessoa. É sobre odiar o poder que uma pessoa tem sobre você, porque você sabe que essa pessoa pode facilmente te machucar. Eu amo essa música também. A terceira faixa bônus do disco é Let It Go, a versão pop de Let It Go, na verdade. Então, no filme Frozen, da Disney, a protagonista Elsa cantava uma música no meio do filme que se chama Let It Go, e a versão do filme era interpretada pela Idina Menzel, que dublava a personagem. Mas a Demi gravou uma versão pop dessa música, que tocava nos créditos do filme, e essa versão foi lançada como um single pela Disney. A Kristen Anderson Lopes, que é uma das compositoras da música, na época falou sobre como fez sentido a Demi gravar uma versão dessa faixa também, já que a jornada dela era similar à jornada da Elsa, porque as duas precisaram deixar um passado sombrio e deixar o medo pra trás pra poderem seguir em frente com o seu poder, pra poderem seguir em frente com a sua força. E a música fala totalmente sobre isso. Let It Go, da Demi Lovato, alcançou a posição 38 na Billboard Hot 100. A quarta faixa bônus do álbum é um cover da música Give Me Love, do Ed Sheeran. Então a Demi performou essa música algumas vezes e ficou incrível na voz dela. Ela até chegou a cantar essa faixa com o Ed Sheeran em 2014. E a versão que entrou aqui no álbum é uma versão dela cantando na rádio Capital FM. Então eu achei que valeu muito a pena colocar essa música aqui, porque Give Me Love ficou maravilhosa na voz da Demi Lovato. Então a gente tem uma versão ao vivo da música aqui. E aí, como eu disse, a gente tem as versões ao vivo de Nightingale, Neon Lights e Heart Attack. Se eu não me engano, eu acho que é isso, né? Na verdade não, é Nightingale, Neon Lights e Really Don't Care. São essas 3 versões ao vivo que a gente tem. O Demi vendeu 110 mil cópias na sua primeira semana nos Estados Unidos e por isso alcançou a 3ª posição na Billboard 200, que é a parada dos Estados Unidos que classifica ali os álbuns mais vendidos semanalmente. O álbum também recebeu um certificado de ouro nos Estados Unidos por 500 mil de cópias vendidas. E em 2015 recebeu um certificado de diamante no Brasil por mais de 160 mil cópias vendidas no nosso país. As críticas em relação ao álbum foram mistas. A Billboard, por exemplo, elogiou os riscos que a Demi decidiu correr nesse disco e disse também que alguns dos riscos não deram em nada, não deram certo, mas que era mais interessante escutar ela tentando se arriscar do que escutar uma Demi imutável em termos de sonoridade. Outros veículos apontaram uma falta de personalidade no álbum. O Boston Globe, por exemplo, disse que parecia que a Demi estava tentando fazer hits e músicas de sucesso, enquanto antigamente parecia que na verdade o que ela queria era simplesmente se divertir, e isso era algo positivo. Já a Entertainment Weekly escreveu que as músicas do álbum não eram muito pessoais, e até as faixas mais confessionais, como In Case e Warrior, não revelavam muito além do básico. Na minha opinião, eu acho que eu concordo com esses vários apontamentos, assim, eu acho que o álbum sim acaba sendo um dos mais genéricos da carreira da Demi em termos de letra, porque ela até fala sobre coisas interessantes, mas ela não se aprofunda de uma forma muito pessoal em nada disso, em nenhum dos temas, mas ao mesmo tempo é um álbum super divertido e um álbum que tem muitas faixas icônicas. Então quando eu comparo com outros álbuns da Demi Lovato, esse é um álbum que me parece muito forte, porque eu lembro muito de ter vivido essa era, lembro muito das músicas, eu acho que muita gente conhece as faixas que fazem parte desse álbum, e eu acho que ela cumpriu o seu propósito lá no começo
Propósito que eu comentei com vocês no começo do vídeo, que era levar a sua música para pessoas que ainda não a conheciam. A Demi só entrou em turnê para divulgar esse álbum depois da terceira temporada do X Factor, onde ela era jurada, acho que já era a segunda temporada dela como jurada, ela participou de 2 temporadas. E aí ela deu início a The Neon Lights Tour em 9 de fevereiro de 2014. A turnê terminou em 16 de junho do mesmo ano. Ao todo a gente teve 43 shows nos Estados Unidos, no Canadá, no Brasil, na Argentina, no Chile, no Equador, no México e na Inglaterra. Fifth Harmony, Little Mix e Cher Lloyd foram alguns dos atos de abertura dos shows dessa turnê. Mas aqui no Brasil e na América Latina, quem abriu os shows foi as The Russo Sisters. Eu fui em 2 shows que a Demi fez no Rio de Janeiro, nessa época, e eu acho que eu já comentei em alguns vídeos aqui do canal, mas eu moro em Londrina, e quando eu vou pro Rio de Janeiro, eu preciso fazer Londrina, São Paulo, e depois São Paulo, Rio. Normalmente eu troco de avião. E quando eu troquei de avião, em São Paulo, em Congonhas, eu peguei o mesmo voo que toda a equipe da Demi. Basicamente o voo era a equipe da Demi, e ela, e a família dela, e as The Russo Sisters. Foi um grande caos. Eu tava sentada, sei lá, umas 2 ou 3 poltronas. Acho que tinha, na verdade, uma poltrona separando a minha da Demi. E aí eu conversei com ela rapidinho. Não tirei foto porque o segurança dela, o Max, foi um cuzão comigo. Ele foi muito, muito, muito chato comigo mesmo. Mas ela foi uma querida. Ela super conversou ali comigo rapidinho. E aí eu tive que sair, fiquei nervosa, não pedi foto. Mas foi uma coincidência muito grande que eu levo sempre comigo no coração, entendeu? E aí, a The Neon Lights Tour depois virou a Demi World Tour. A turnê sofreu ali uma modificação. Essa nova leva de shows, essa nova turnê divulgando esse álbum, começou no dia 6 de setembro de 2014 e terminou no dia 5 de setembro de 2015. Primeiro, a Demi passou por cidades dos Estados Unidos e do Canadá, e depois ela foi para Austrália, Nova Zelândia, Singapura, Filipinas, China, Malásia, Camboja, Vietnã, Indonésia e França. Ela fez 47 shows no total, e quem abriu os shows foi a Christina Perri e a dupla MKTO. Eles revezaram ali abrindo esses shows. Enfim, essa foi a era Demi. Essas eram as informações que eu tinha separado pra compartilhar com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Me contem nos comentários desse vídeo quais foram as músicas, quais são, na verdade, né, as músicas favoritas de vocês dessa era. Acho que as minhas são In Case e Fire Started, apesar de eu amar esse álbum do começo ao fim. Obrigada por terem me assistido, um beijo grande e a gente se vê numa próxima oportunidade pra conversar sobre o Confident. Muito em breve, inclusive.